Querido, vamos orar. Pai, fala conosco. Precisamos ouvir sua voz. Precisamos sair daqui com a palavra do Senhor no nosso coração. Precisamos sair daqui, Pai, alegres e felizes por estarmos na tua presença. Tira todo o peso, toda a carga, toda a cobrança. Tira de nós tudo aquilo que é pesado sobre nós nesse momento. Traga o alívio, a presença do teu Espírito e fale conosco. Nos ensine através da tua palavra. Desejamos, Deus, crescer, ser cada dia mais parecidos com Jesus. Perdoa-nos quando não somos. E, ó Deus, nos ensine a desejar ser modelos, referenciais. Fala conosco, usa a tua palavra e usa o teu servo, e que a tua palavra ao nosso coração seja doce como mel, seja desejável para cada um de nós. É o que desejamos em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Amém. Queridos, nós vivemos um tempo hoje de escassez de referenciais. A gente olha para o cenário político, é difícil ver um político que a gente fala, nossa, se todos fossem como aquele. São raros. A gente olha para o cenário social e a gente às vezes busca referências em astros, atrizes, pessoas que são influentes na sociedade, mas Deus, Ele tem um padrão de referência para o mundo. Deus, Ele instituiu um padrão de referência para o mundo, e Ele instituiu esse padrão de referência para o mundo em você, que é filho dEle. Diga amém? Deus quer que você seja um referencial, uma verdadeira referência para as pessoas. Quando alguém disser, fala assim, nossa, eu quero ser como aquele homem, eu quero ser como aquela mulher, eu quero ser como aquele jovem. Então, nós estamos vivendo uma escassez de referências. Deus espera que cada um dos seus filhos, ou discípulos, vamos usar a palavra discípulos, sejam referenciais. O mundo está carente, o mundo está precisando de referenciais. E quando Jesus aqui esteve, Ele nos ensinou. Ele ensinou os seus discípulos, e depois o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores. Ele está dizendo, eu sou uma referência, como eu sou de Cristo. Será que nós podemos dizer nessa noite a Deus, Senhor, eu vou dizer às pessoas que elas me imitem, porque eu estou imitando a Jesus Cristo? Eu fico um pouquinho assim, entristecido, quando eu vou ler algumas coisas. Por exemplo, a palavra discípulo aparece centenas de vezes no Novo Testamento. Ela é usada para descrever seguidores de Jesus. Então, todo seguidor de Jesus é um discípulo de Jesus. Então, hoje usamos a palavra crente, usamos a palavra cristão, mas a palavra correta é discípulo. É discípulo. Seguidor de Jesus é discípulo de Jesus. Deixa eu botar assim para cá. Ajuda eu aqui. Eu estou me sentindo deslocado. Espera aí. Isso. Que eu fico no meio. Obrigado. Aqui. Fico. Então, discípulo é o seguidor de Jesus. Mas será, agora uma pergunta aqui, que eu preciso fazer, será que todos que aqui estão nessa noite, podem dizer que são discípulos de Jesus? Pergunta, não responda,
Mas pense, você pode dizer assim: eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Pense, você pode dizer? Agora, o que é que vai diferenciar você do incrédulo? O que vai diferenciar você daquele que não conhece a Deus? Que vai diferenciar. Você é um discípulo? Vamos ver como é que Jesus define o seu discípulo. Como é que Jesus define o seu discípulo? Abra sua Bíblia em Lucas 9, 23. Olha como é que ele define o seu discípulo. Olha só. Ele vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Encontramos aqui 3 elementos para quem quer seguir a Jesus: negar a si mesmo, tomar a sua cruz, a cruz de Jesus, e seguir a Jesus. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Olha o que diz Gálatas 2, 19 e 20. Ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo vai dizer, Gálatas 2, 19 e 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, ao qual me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Então, querido, respondendo a pergunta, sou discípulo de Jesus? Sou? Será que todos aqui são discípulos de Jesus? Olha, houve algumas situações com Jesus, que foram até Ele, e foram falar com Ele, e tentaram se aproximar dEle. Um disse: Senhor, eu vou te seguir. E Jesus disse: aquele que me segue. E ele disse: é preciso negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. E um discípulo chegou para Jesus e disse: mestre, eu vou te seguir. Então Jesus disse: então venha e siga-me. Ele disse: espera eu enterrar o meu pai primeiro. Ele não estava dizendo que o pai dele tinha acabado de morrer e que ele iria enterrar. Ele estava dizendo assim: quando meu pai morrer e eu enterrar o meu pai, aí então eu deixo a casa do meu pai e vou segui-lo. E a Bíblia diz que Jesus disse: deixe os mortos enterrarem os seus mortos e siga-me. Mas ele não seguiu. Um outro disse: Jesus, o que eu vou fazer para ser salvo? Jesus disse: vá, vende tudo o que tens, entrega aos pobres. Jesus foi na alma dele. Depois vem e segue-me. A Bíblia diz que ele ficou muito entristecido, porque ele era dono de muitas riquezas. Ele não estava disposto a negar a si mesmo, os seus desejos, para seguir Jesus. Um discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos. Queridos, Paulo escreve a Timóteo, que era o seu filho na fé, e ele lhe ensina sobre o princípio de ser um discípulo. Então nessa noite nós vamos olhar o que Paulo falou para Timóteo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 22. Paulo está ensinando algo muito importante.
como é que eu posso ser um discípulo de Jesus, se eu ainda não sou? Se eu ainda não sou. Vamos ler juntos aqui. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado, se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então quero parar aqui nesse texto. Considera o que eu vou te ensinar nessa noite. Porque o Senhor, através da sua palavra, vai te dar entendimento. E ainda está ecoando a pergunta que eu fiz: será que todos aqui são discípulos de Jesus? Então, queridos, primeiro, para ser discípulo de Jesus, primeiro, há um preço. Para ser um discípulo de Jesus, há um preço a ser pago: sofrimento e disciplina. Ministério é uma chamada para sofrimento e disciplina. Não pense você que você vai ser discípulo do Senhor Jesus e não vai sofrer. Discípulo está ligado a sofrimento, a disciplina. Quando você ouve o apóstolo Paulo falar com Timóteo, ele diz: tu, pois, filho meu. Ele está dizendo, Paulo está dizendo, Timóteo, você é meu discípulo. Paulo era pai na fé de Timóteo. E Timóteo era discípulo de Paulo. Então ele diz assim: o que de muitas testemunhas ouvistes, e ele depois diz: tu, pois, sofre as aflições. Ainda ecoa a pergunta que eu fiz: você quer ser discípulo de Jesus? Para ser discípulo de Jesus, você tem que estar disposto a sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer sofrer, ninguém quer pagar o preço, mas eu quero ser discípulo de Jesus e não quero pagar o preço. Querido, para ser discípulo de Jesus, há um preço para pagar, tem que ter disciplina na vida. O verdadeiro discípulo tem a grandeza de vencer as suas limitações. Para vencer as suas limitações, ele precisa de disciplina espiritual, ele precisa sofrer por amor ao Evangelho. A palavra de Deus diz no texto que nós pregamos, no capítulo 15, no capítulo 16 de João, e ele vai dizendo assim, bem claro, vai explicando sobre a videira, que nós temos que estar ligados na videira. Depois ele vai dizendo assim, lá no final, no outro capítulo ele vai dizendo assim: olha, se vocês querem seguir a Jesus, saibam que ele sofreu, e se ele sofreu, vocês também vão sofrer. Se ele foi injuriado, vocês também vão ser injuriados. Se ele foi traído, vocês também vão ser traídos. Queridos, para ser discípulo de Jesus, eu preciso entender que haverá sofrimento, haverá uma vida de privação. Eu abandono, eu abdico as coisas do mundo. A Bíblia diz que Moisés era um homem pesado de lábios, mas mesmo sendo pesado de lábios, Deus o abençoou e ele liderou o povo de Israel no deserto. A Bíblia diz que Jeremias, ele era muito jovem,
mas mesmo sendo muito jovem, ele foi chamado como profeta, e como profeta fez uma obra maravilhosa. Gideão, ele afirmava ser o menor das famílias de Israel. Pedro era impetuoso e falastrão. Talvez você está dizendo assim: mas eu não tenho capacidade. Mas se você entender nessa noite, considerar isso e entender que para ser discípulo de Jesus, você vai sofrer. Tem que passar pelo sofrimento. Talvez o sofrimento que você já está passando é um sofrimento, porque você está vivendo como discípulo de Jesus. Agora, se o sofrimento que você está sofrendo, se o sofrimento que você está vivendo não tem a ver com o ser discípulo de Jesus, então você merece o sofrimento. Olha só, Lucas 9:57, por favor. Este homem diz assim para Jesus: quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: seguir-te-ei para onde quer que fores. Se eu pergunto nessa noite, quem quer ser discípulo? Eu. Quem é discípulo? Eu. Olha lá, aquele homem diz: Senhor, eu vou te seguir. Jesus, eu vou te seguir por onde quer que fores. Olha a história, continua a história. Respondeu Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Vamos ver o que aconteceu. E a outro diz: segue-me. Ao que este respondeu: permite-me primeiro sepultar o meu pai. Continua. Mais um texto, querido. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Quando você entregou sua vida a Jesus, você talvez aborreceu o seu pai, aborreceu a sua mãe, aborreceu a sua família. Talvez nessa noite você saiu de casa, seus pais disseram para você: o que você está fazendo? Você vai para a igreja? Você aborreceu muita gente. Aquele amigo de escola, amiga de escola que você vivia com ele na dissolução da vida, quando você disse assim: hoje eu sou um discípulo de Jesus, você não é nada não. Mas quando você mostrou para ele que você abandonou aquela vida, você começa a sofrer. Queridos, há um sofrimento para ser discípulo. Queridos, saiba que para ser discípulo de Jesus tem sofrimento. Não vá pensar que é tudo mil maravilhas, tem sofrimento. Tem que ter uma vida de piedade, tem que ter uma vida de renúncia, tem que ter uma vida de disciplina. Para ser discípulo tem um preço para pagar. A pergunta é: você está pagando esse preço? Segundo, saiba a quem você deve agradar no exercício do seu chamado, da sua liderança. Quem alistou você, satisfaça ele, que é Cristo. Deixa eu perguntar para você: quem é que chamou você para ser discípulo? Jesus. Quem que você tem que agradar? Quem que você tem que agradar? Jesus. Ele te alistou, Ele te colocou, Ele te chamou. O seu prazer tem que ser em agradar a Jesus, agradar Ele. Quem chamou você foi Ele. Então sua preocupação é agradar Ele, não é agradar a si mesmo.
não é agradar a sua vontade. O verdadeiro discípulo não se deixa envolver com as coisas do mundo, ele não se conforma, mas ele busca sempre excelência para agradar aquele que o arregimentou. Olha esse texto, Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você agradar ao Senhor primeiro. Se você desejar agradar a si mesmo, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele está dizendo bem claro assim: olha, não vos conformeis com este mundo. Irmãos, o conformismo é a marca dos medíocres. O segredo é nunca parar de crescer, é não se conformar com o mundo e continuar crescendo, 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 não estagnando, crescendo. É o que eu chamo de santa ambição, desejo de crescer, mas de crescer espiritualmente. Terceiro, não basta chegar na frente, é preciso seguir as normas pré-estabelecidas para ser coroado, porque estes não recebem o prêmio. E quando Paulo diz, ele diz assim: olha, se alguém também milita, não é coroado, se não lutar legitimamente. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele sabe como viver na terra: lealdade, fidelidade, integridade, santidade, lealdade, santidade, integridade, fidelidade. Mais uma vez: lealdade, santidade, integridade, fidelidade. O discípulo de Jesus sabe como viver na terra. Por quê? Porque ele vai agradar a Jesus. Por quê? Porque ele sabe que se ele não lutar de acordo com as normas, ele não vai ter a coroa. Ele não vai ter a coroa. Lucas 9,61, ele vai dizer assim: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, eu vou ensinar o que significa aquilo ali. Você entregou sua vida a Jesus, começou a apertar, ficou difícil, pensou em desistir. Quando você pensa em desistir, é quando você olha para trás, e ele diz assim: quem tendo posto a mão no arado, olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você abandonou, você colocou, você firmou, você determinou na sua vida: não olhe mais para o mundo, não se envolva mais com o mundo, abandone a sua vida de pecado, não deseje voltar à vida que você tinha. Quando olhar para trás, significa como a mulher de Ló. A Bíblia diz que quando Ló, as duas filhas e a mulher estavam saindo de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, os anjos disseram para Ló: Ló, não olhe para trás,
porque Deus vai subverter aquela cidade de Sodoma e de Gomorra. Não olha para trás. Então eles estavam saindo, mas aí eu acho que aquela mulher pensou: ficou a minha geladeira nova, ficou meu televisor, não tinha naquela época, mas, ficou meu televisor, minha casa, o que aconteceu? Aí ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Olhar para trás é desejar viver a vida que você viveu. Uma vez que você é discípulo de Jesus, não olhe mais para trás, siga em frente, lute segundo as normas, é preciso permanecer firme. Quarto, o sucesso no exercício do discipulado sempre foi e sempre será o resultado de muito trabalho. Sem trabalho não há colheita digna de festa. Discípulo não é para ficar à toa, discípulo é para trabalhar. Para ser discípulo de Jesus é colocar a mão no arado. Para ser discípulo de Jesus é dizer: Senhor, eu estou pronto a trabalhar. Se eu quero festa, eu preciso trabalhar. Se eu quero colher, é preciso semear. Então, queridos, ele diz assim o texto: o lavrador, Paulo está dizendo para Timóteo, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Eu quero dizer para você que o discípulo, que entende que o discipulado é trabalho, é serviço, é servir, ele tem uma atitude mental positiva diante de todas as coisas que acontecem. Olha Josué e Calebe. Josué e Calebe, diante dos 10 espias, todo mundo lá, dizendo que não iam mais para aquela terra prometida. Então Josué e Calebe diz assim: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Queridos, que tipo de atitude você tem? Precisamos ter uma atitude mental positiva. Nós vamos ganhar Mirandópolis para Jesus, vamos subir, vamos continuar avantes, porque somos discípulos de Jesus, e de pouco em pouco nós faremos muitos discípulos e ganharemos a cidade para Jesus. Mentalidade positiva, através de uma atitude positiva. Mas espera aí, se a minha família está indo para o inferno, e eu não oro, deixa eu perguntar aqui só para você saber. O pastor sempre está dizendo assim: nós vamos ganhar Jesus, vamos ganhar a cidade para Jesus, vamos ganhar a cidade para Jesus. Eu quero entender que no meio dessa cidade estão os seus familiares, os seus parentes. Quem orou pelos seus parentes hoje, para que eles fossem salvos? Quem orou para que os seus vizinhos fossem salvos? Deixa eu desafiar você vai ver uma mudança. Ore durante este ano, mas ore todos os dias. Coloque essas pessoas diante do Senhor. No final do ano, você vai ver que alguma coisa vai acontecer até o final do ano. Porque Deus, Ele só quer ouvir a sua oração. Quem vai trazer é o Espírito Santo. Enquanto você está dormindo, o Espírito Santo está trabalhando. Daqui a pouco aquela pessoa teve um sonho, e ela vai ligar para você: olha, eu tive um sonho aqui, e eu sonhei, sonhei, o que eu vou fazer? Vamos para a igreja, aí eu vou, domingo eu vou na igreja, aí no domingo ele vem, se converte e se entrega a Jesus.
Só precisa orar, queridos. Como é que vamos conquistar se não temos uma mentalidade positiva, uma atitude positiva? Paulo diz assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Você está vendo as coisas ruins acontecendo, mas você diz assim: é assim mesmo. Mas Paulo não diz isso. As coisas estavam ruins, Paulo diz: somos mais do que vencedores no meio de tudo isso. Então, se você tiver uma atitude mental positiva, vivendo como discípulo, trabalhando como discípulo, orando como discípulo, anunciando a palavra como discípulo, seu trabalho não será em vão. Abra a Bíblia em 1 Coríntios 15, 58. Coloque aí para mim, Igor. Portanto, meus amados irmãos, olha o que Deus está pedindo para você: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Vou chamar o ministério de louvor para cá. Quinto, procure ser aprovado no que você faz. Tudo que você faz, procure ser aprovado por Deus. Olha o verso 15 de 1 Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Olha o verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Deixa eu perguntar para você, não quero constranger ninguém aqui não, hein? Eu posso sentar do seu lado agora e pedir para você falar para mim do amor de Deus? Eu posso sentar do seu lado e falar assim para mim: fala para mim sobre o amor de Deus? Não, então vou fazer diferente. Eu posso sentar do seu lado agora e pedir assim para você: fala para mim sobre o que a Bíblia diz sobre o pecado? Ou eu posso sentar do seu lado agora e pedir assim: fala para mim o que a Bíblia fala sobre o céu, sobre salvação? Segure a sua Bíblia. Celular não é Bíblia, tá? Celular tem um aplicativo, mas não é Bíblia. Bíblia é essa que você está na sua mão aí. Celular não é Bíblia, não. Ele quebra um galho. Celular quebra um galho, mas a Bíblia é o que você tem na sua mão. Agora, deixa eu dizer, ela é a sua espada. Lá diz assim: maneja bem a palavra da verdade. Você sabe manejar bem esta palavra? A pergunta é: você é um discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus sabe manejar a palavra. Olha lá, procura ser aprovado diante de Deus, como obreiro, como discípulo, que não tem do que se envergonhar. Você se envergonha de ser um crente, um cristão? Você maneja bem a palavra? Você sabe? Você conhece? Se eu pedir para você falar sobre o amor de Deus, você pode me ensinar sobre o amor de Deus? Sabe o que você vai dizer? Isso aí é para o senhor, pastor. Não, querido. Isso aí é para o discípulo. Todo discípulo precisa saber
manejar a palavra. Sabe por que o discípulo andava junto com o mestre? Para receber tudo do mestre. Que quando o mestre fosse embora, então ele continuaria a obra do mestre. Sabe o que Jesus fez com os discípulos? Se Jesus tivesse permanecido na terra até ficar velhinho, os discípulos não teriam feito a obra que fez. Por que então que Jesus só ficou 3 anos com os discípulos? Porque 3 anos foi o tempo suficiente para trabalhar o caráter de cada um deles. E quando eles estavam pensando que eles estavam na boa, Jesus disse: eu estou indo embora. Não, Jesus, para onde o Senhor está indo? Mostra-nos o caminho. Jesus disse: mas vocês sabem o caminho para onde eu vou. Não, Senhor, nós não sabemos, mostra-nos o caminho. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus disse: eu estou indo embora. E aí Jesus deixou eles lá. Mas olha o que Jesus fez, Ele não deixou os seus discípulos sozinhos. Ele deu aos discípulos a presença dele. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus disse: meus discípulos, vocês não vão estar sozinhos, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Aí Jesus veio, não está mais visível, mas Ele está sentado aqui do meu lado. Mas os discípulos ficaram muito temerosos. Como é que nós vamos fazer a obra? Jesus disse: então vocês vão lá para o templo e fiquem 120, fiquem reunidos, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Eu mandarei com vocês o Consolador, e Ele lhes ensinará todas as coisas, e fará lembrar das coisas que eu ensinei para vocês. Então os discípulos receberam o Consolador, que está sentado aqui do meu lado esquerdo. Eu sou um representante, um referencial, mas eu tenho ao meu lado direito Jesus Cristo, eu tenho ao meu lado esquerdo o Espírito Santo. Mas na verdade, Ele não está sentado, Ele está dentro de mim. E a única coisa que Ele espera é que eu seja como Ele, que eu ame como Ele amou, que eu ensine como Ele ensinou, que eu pregue como Ele pregou, que eu semeie como Ele semeou. Então Ele colocou dentro de mim o Espírito Santo. Ele colocou dentro de cada um dos seus discípulos o Espírito Santo. E Ele colocou a presença dEle. Ele disse: olha, eu vou estar com você, você não vai estar mais sozinho. E a igreja nasceu a partir do momento que Jesus foi embora. Então quando Jesus foi embora, e a igreja recebe a presença do Espírito Santo, a igreja também recebe a presença de Jesus. E a igreja sou eu e você. Porque, Mário, vem cá. Aonde estiverem 2, em Cajon, senta ali, ou 3, reunidos em meu nome, pedireis o que quiserdes, e vos será feito, porque o Filho está aqui, Espírito Santo está aqui, Filho está aqui, Espírito Santo está aqui,
Filho está ali, Espírito Santo está aqui, e a única coisa que Ele quer é que haja unidade entre os três. E quando há unidade, fica de frente comigo. Então nós podemos orar. E quando nós orarmos, tudo que nós pedirmos aqui, Ele fará do céu e ouvirá do céu. E Ele diz: se você ligar, será ligado. Se você desligar, será desligado. Aqui está um discípulo, aqui está outro discípulo, aqui está outro discípulo. E aí a pergunta: somos discípulos de Jesus? Estamos dispostos a sofrer, a pagar o preço, a trabalhar, a renunciar ao mundo, a abandonar o pecado, a ter uma vida íntegra, a ser fiel, a viver em santidade, a ser um referencial para o mundo, porque o mundo vai conhecer a Jesus através da vida dele, e através da minha vida. Porque o mundo não vê Jesus, o mundo vai ver Jesus na vida dele e na minha vida. O que Deus quer, queridos, é que nós sejamos discípulos. O verdadeiro discípulo é um referencial. Sabe por quê? Porque Jesus foi embora, mas Ele deixou o representante dele aqui. Deixou você. Eu poderia ter colocado uma mulher aqui também. Não é que eu sou machista. Então vou colocar uma mulher aqui, vem cá, Chile. Representando as mulheres. Nós somos os discípulos de Jesus. Nós somos o referencial para o mundo. O mundo só vai conhecer Cristo através de cada um de nós. Se eu não for um referencial, o mundo não vai conhecer Jesus. Ele está aí, está aí e está aí. O Espírito Santo está aí, está aí e está aí. Está faltando alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Espírito Santo está aqui. Pede para Ele. Quer sabedoria para trabalhar, para pregar, para anunciar? O Espírito Santo está aí. Ele vai ensinar. Ele vai capacitar. Ai, pastor, eu não tenho condição de fazer. Jesus já mandou. Espírito Santo ensinaria todas as coisas. A única coisa é que precisamos entender que nós somos discípulos. E ele diz que o discípulo é aquele que toma a cruz, nega a si mesmo e segue. Está disposto a seguir. Alguns estão dizendo como aquele rapaz. Sabe o que ele disse? Deixa eu enterrar meu pai primeiro. Espera aí, muita gente está dizendo assim, deixa eu viver minha vidinha primeiro. Pode sentar, queridos. Leva as cadeiras para mim. Deixa eu levar minha vidinha primeiro. Alguns estão dizendo assim, eu estou mais preocupado com as riquezas, com o dinheiro, estou mais preocupado com isso, preocupado com aquilo. Irmão Quaresma, pode apagar essas luzes aqui para mim? Eu quero convidar você nessa noite, que entendeu essa palavra nessa noite, a fazer uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Talvez você está como a palavra lá, você entendeu, você compreendeu, a pergunta é, você é discípulo? Não, não sou.
Eu não fui ainda, não tenho sido, mas eu quero ser um discípulo. Então eu quero orar com você, que ainda não é um discípulo de Jesus, mas entenda que discípulo sofre, entenda que discípulo tem trabalho, entenda que discípulo deve lutar dignamente, legitimamente. Entenda que discípulo não pode se envolver com o mundo, não pode se conformar com o mundo. Entenda que discípulo tem que honrar a Jesus, só glorificar Ele, exaltar Ele, agradar a Jesus, não agradar a si mesmo. Eu não sei como está o seu coração, feche os seus olhos. Não sei como está o seu coração. Enquanto cantamos, quero que você pense: será que eu sou um discípulo de Jesus? Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, e eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, sou vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Coloque a letra, Igor. Me chama, todo dia as propostas vêm. Me chama, todo dia vem as tentações. Me chama, mas todo dia o pecado vem. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus.